bem-vindos ao canal Policial Federal Scandiuzzi. Hoje eu gostaria de falar sobre um instrumento que a Polícia Federal utiliza para formalizar as suas investigações. Esse instrumento é o inquérito policial. E antes de mencionar outras coisas, eu gostaria de falar que eu trabalhei 26 anos com inquéritos policiais. Eu lecionei na Academia Nacional de Polícia por 10 anos a prática do inquérito policial e eu trabalhei em mais de 100 operações policiais no dia a dia envolvendo inquéritos policiais. Então a gente acumulou uma grande prática e com base nisso que a gente vem falar sobre esse instrumento. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que dentro da Polícia Federal a gente tem 1% das investigações que dão certo, são as operações policiais, e nós temos 99% com grandes problemas. E por que falar nisso agora depois que eu aposentei? Mesmo durante o período que eu estive na ativa, eu tentei, junto com colegas, mudar diversos procedimentos. Alguns a gente conseguiu, através da Academia Nacional de Polícia. Outros a gente não conseguiu. Esse instrumento utilizado é uma das coisas que nós não conseguimos modificar. Mas isso não nos impede de continuar tentando. O servidor, quando entra para o serviço público, ele tem a obrigação de dar o seu 100% todos os dias. Mas isso não quer dizer que ele concorde 100% com tudo que está ocorrendo. Com base nisso é que a gente tem gravado essa série de vídeos para tentar modificar as coisas e trazer a modernidade para dentro da nossa Polícia Federal. Vamos lá! Vamos lá, vamos tentar entender o nosso instrumento de investigação. A Polícia Federal, aqui no Brasil, nas suas operações, essas que nós vemos na TV, ela utiliza uma forma diferenciada de persecução pré-criminal. A Polícia Federal, nas suas operações, e para deixar bem claro, essas operações elas representam 1% aproximadamente do total de inquéritos que a Polícia Federal trabalha, ou seja, 99% segue um outro padrão. Mas nesse padrão de 1% que a PF trabalha, ela trabalha da seguinte forma. Vamos desenhar aqui o nosso mapinha do crime, para lembrar para quem já assistiu os outros vídeos, a nossa fogueira, chama do crime. Quanto mais perto da chama do crime o investigador, maior a chance de elucidação. Só para lembrar. E aí, senhores, nós temos o nosso tradicional inquérito policial. Então, quando vocês ouvem que instaurou um inquérito policial, no caso das operações policiais, eu já posso dizer de antemão que esse inquérito policial ele fica inerte. O que seria isso? Ele fica parado. Por quê? Porque ele serve justamente pro forma. E nós vamos entender isso agora. Arrisco a dizer que ele fica sem função. Vamos tentar entender. Quando se instaura um inquérito policial para fins de operação policial, a lei que rege 9266, que é a lei das interceptações criminais, ela fala o seguinte: as investigações elas correrão em autos apartados. Autos apartados. E esses autos apartados têm o nome de procedimento criminal diverso. É um procedimento que tramita investigador, juiz e Ministério Público. Vocês lembram daquela nossa linha que nós traçamos nos outros vídeos? MP, juiz. Quanto mais direto o contato entre investigador e juiz e Ministério Público, maior a chance também de aumentarmos os nossos índices de produtividade e condenação dessas pessoas. Então, nesses autos apartados, geralmente o que acontece? O delegado que está aqui,
ele determina a uma equipe policial, essa equipe geralmente é de agentes federais, que proceda uma série de investigações. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer investigações de campo, eles vão fazer cruzamento de dados, eles vão fazer vigilância de alvos. Eu não vou entrar em detalhes, porque é a parte técnica da polícia. Vão fazer interceptação de sinais. Esse procedimento aqui é um procedimento de inteligência. E aqui é a grande diferença. Ele é sem burocracia. Não há vai e vem, vai e vem, vai e vem. Essa equipe de policiais, que na maioria das vezes conta só com os agentes federais, produz relatórios de inteligência. Esses relatórios de inteligência, chamados RIPs, são os documentos que vocês veem nas reportagens da TV, mostrando que a Polícia Federal descobriu isso, cruzou esse dado com o outro. São esses relatórios de inteligência policial que aparecem lá. Não são relatórios finais do inquérito, são os relatórios produzidos pelos agentes federais no dia a dia das operações. E aqui tem uma grande diferença do trâmite normal do inquérito. Neste caso aqui, meus amigos, os agentes federais, na maioria das vezes, falam direto com o MP e com o juiz. E esse entendimento, tanto é que na maioria das vezes, eles são chamados como os testemunhas de acusação. Os agentes federais que trabalharam. E aqui, nessa forma, a gente consegue a cooperação com outras entidades. Olha que legal. Banco do Brasil, Receita Federal, Ministério Público, todos os órgãos que produzem INSS, dependendo do caso, INCRA, Reforma Agrária, todos os órgãos que investigam nas suas atribuições, naturalmente, de alguma forma, fazem parte desse tipo de força-tarefa. Então vocês estão vendo que é um modelo que está bem mais perto da área do crime e muito mais longe da burocracia do dia a dia. O que acontece com isso? Quando está maturada a operação, ela é deflagrada, que é aquela etapa que a gente vê no dia a dia, e só então, quando ela é deflagrada e é terminada essa parte, ela é relatada. Então, o inquérito policial, que ficou aqui parado esse tempo todo, pois tudo estava acontecendo dentro dos autos apartados do PCD, do Procedimento Criminal Diverso, de trâmite Polícia, Ministério Público, esse inquérito que estava parado vai receber toda essa documentação e aí ele vai ser encaminhado definitivamente para o juiz. Vocês estão vendo que o trâmite investigativo ele foi feito direto entre equipe investigativa e o Ministério Público e o juiz. Com isso a gente ganha tempo. Quando ganha tempo e aproxima da investigação, maior a chance disso dar certo. Por isso as investigações nas operações da Polícia Federal dão tão certo. Pena que elas representam apenas 1% de todos os casos que a Polícia Federal lida no dia a dia. O que a gente pode tirar desse modelo aqui? Esse modelo aqui é um modelo técnico, científico. Ele se utiliza de técnicas de campo, ele se utiliza de ciência para apuração das diversas fases,
ele se utiliza do cruzamentos de dados para produção de laudos científicos. Então, isso tudo aqui, um procedimento técnico-científico, dá maior resultado no âmbito policial. E aí a pergunta que fica, por que somente 1%? Vamos lá, meus amigos, vamos falar agora da PF do dia a dia. E essa PF do dia a dia, ela representa 99% dos casos onde a Polícia Federal atua em polícia judiciária ou polícia investigativa. E para a gente ver isso mais claramente, vamos desenhar aqui o nosso inquérito policial, a nossa peça apuratória, e vamos desenhar aqui a nossa representação do local do fato criminoso. Lembra? A nossa fogueirinha, quanto mais perto o investigador, maior a chance de dar certo. O nosso primeiro modelo, o modelo de 1%, que é o modelo das operações, ele é um modelo técnico-científico. Aqui, no dia a dia, a polícia tenta trazer para dentro do inquérito policial, de forma jurídica, inexplicavelmente, uma investigação que deveria ser de campo. Como é que isso funciona? Todas as ordens que saem do inquérito policial, elas têm que voltar para o inquérito policial para serem analisadas e serem dadas novas ordens. Então a gente cria um vai e volta para tudo. Vamos mostrar direitinho? Nós fizemos um outro vídeo que trata do inquérito policial. A legenda está aparecendo embaixo na sua tela. Se você quiser ver com mais calma, ele mostra tudo isso que a gente vai falar aqui. Mas aqui dá para ter uma noção. Então, se aqui o servidor responsável determina a Receita Federal uma investigação, a Receita Federal que vai fazer essa investigação, ela faz a investigação e devolve aqui para dentro do inquérito. Se ele pede para o Banco Central alguma investigação, o Banco Central vai fazer a investigação e vai devolver para dentro do inquérito. Esses dois não se falam. Se ele pede para o NO, Núcleo de Operações, para os agentes desenvolverem uma determinada investigação, o NO vai desenvolver essa investigação e vai devolver aqui para dentro. E o NO não se fala com o banco, os agentes do NO não se falam com o Banco Central e não se falam com a Receita Federal. E tudo isso, senhores, é movido por despachos e mais despachos e mais despachos. O que seria um despacho? Nada a ver com religião. Um despacho é uma ordem emanada aqui dentro desse caderno de papéis que o servidor responsável tem 5 dias para dar um despacho desse. Então vou dar um exemplo. O servidor fala assim: escrivão, espeça um ofício para a Receita Federal para fazer determinada coisa. Ele tem 5 dias para dar essa ordem, essa simples ordem. O escrivão tem outros 5 dias para cumprir essa ordem. Só aqui já são 10 dias. Quando esse documento retornar para dentro do inquérito, o escrivão devolve tudo para essa figura, para esse servidor. Esse servidor tem mais 5 dias para dar um outro despacho e o escrivão tem mais 5 dias para cumprir esse outro despacho. Já são mais 10 dias. Vocês estão vendo que para cada passo desse aqui, a gente fala em no mínimo 10 dias só de burocracia interna dentro da Polícia Federal? Isso aqui é o que a gente chama de atraso na investigação. E vocês estão vendo que as partes que realmente deveriam investigar, elas não se conversam, porque a conversa é toda através do inquérito policial. E aqui usa-se também uma figura jurídica. Então, o que acontece? Quais as características? As investigações externas, que são as que estão mais próximas do local do crime, são em menor número. Concordam comigo?
menor número e tem um lapso de tempo maior entre uma e outra. Quanto mais tempo eu demoro na burocracia, mais longe eu fico da chama do crime. O tempo está proporcionalmente ligado à elucidação dos crimes. Isso é científico. Vocês estão vendo que é um modelo centralizado, é um modelo burocrático. E aqui nesse modelo é que a exigência de pronomes de tratamento. A coisa é tão diferente do mundo que se entre um despacho e outro o servidor escrivão não usar o pronome de tratamento entendido como certo, há uma devolução desse documento com um novo prazo para que isso seja feito. Vocês estão entendendo? A dificuldade de um modelo desse andar em termos de investigação rápida. E para finalizar, ele é um modelo que traz pessoalidade, que fere brutalmente um dos princípios da administração pública, o princípio da impessoalidade. Essa centralização e essa pessoalidade gravitando em torno de uma única peça diminui para a gente, pela distância do local do crime, diminui aos investigadores a chance de sucesso nisso aqui.